E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista, canal patrocinado por Casa do Tarô, 054 981 45 45 17. Contribuição espontânea em Caxias do Sul, Casa do Tarô. Vamos aos abraços do canal aí. Eu queria mandar um abraço aí pro Leandro de Sapucaia. O cara aí no canal dele aí que é EJL92, até que a bola nos separe. Altair Cachoeirinha, é isso aí, gremistaço. Eu queria mandar um abraço aí pro Rodrigo Quidiaba. Um alô especial aí pro Márcio Luiz da Silva. Pro canal aí HQ Play. É isso aí, tá em todas ele tá. É isso aí, tricolor de fé aí, pode crer. E eu queria mandar um abraço, vamos ver aqui, tem mais um pessoalzinho, um agente gremistaços aí, pro John Lennon, olha, eu gosto mais dos Rolling Stones, mas tudo bem. John Lennon aí de Serafim da Correia. E um abraço especial pro Rude Barbosa, ao qual eu encontrei... Tava saindo do posto de gasolina aí, eu e o Arthur aí, encontramos aí. É isso aí, Rude Barbosa, um abraço pra tua namorada aí, que tirou uma foto pra comprovar que era com o Tata que ele tava falando aí. É isso aí, pode crer. Então é isso aí, minha gente. Vamos ao que interessa, que é o jogo de hoje. Que jogaço. Desculpa aí. E que jogaço, e ao mesmo tempo preocupante, não tem nada a ganho. É como eu digo, eu tinha um total respeito pelo Cruzeiro, devido a tudo que representa esta final. Hoje tinha 9 títulos da Copa do Brasil em campo, né? E o primeiro tempo do Grêmio, o Cruzeiro muito fechado, marcando totalmente a velocidade do Grêmio, marcando o Pedro Rocha, não deixando o Grêmio jogar as laterais do Grêmio. Confesso que às vezes vejo problemas nas duas laterais do Grêmio, apesar de Cortez ser bem participativo, tudo, e sei que a posição é difícil, né? Mas assim, o Grêmio muito bem marcado no primeiro tempo. Pedro Rocha, que grande jogador. Ramiro, no primeiro tempo, teve muito bem, um motor brigando, tentando ir à frente, com toda a sua limitação técnica, mas numa raça sublime. No segundo tempo, para mim, pecou muito o Ramiro, mas ao mesmo tempo foi importante no primeiro tempo. O Grêmio foi marcado, como é que eu posso dizer, esse time do Cruzeiro não é bobo. O que lhe faltou foi um atacante. Sobs esteve apagado. Robinho, no segundo tempo decaiu porque correu o primeiro tempo inteiro e marcou o time do Grêmio. Então, assim, é um time que jogou a valer, jogou as devas, jogou o que pode, contra, modéstia à parte, esse excelente time do Grêmio, que no primeiro tempo teve mais posse de bola, como é que eu posso dizer, pressionou totalmente. Esse goleiro Fábio do Cruzeiro é muito bom, ele é muito louco, ele andou dando umas bloqueadas, mas é muito bom goleiro. O Grêmio faltou o segundo gol, não tem nada definido, né? Então, assim, lá pelos 30 minutos, o Cruzeiro começa a ir para frente, mostrar sua técnica, seu futebol, tocar a bola, coisa que muito não fazia, não só devido à marcação, mas devido a estar jogando principalmente sem a bola. Marcando os lados do Grêmio, marcando Pedro Rocha, marcando a velocidade, né? Barros, que centroavante. As poucas bolas que teve assim, ele foi excelente. Aquela cabeçada de goleiro, méritos do grande goleiro do Cruzeiro. E depois do gol, estava onde deveria estar, né? E muito sacrificado também, porque o Grêmio não conseguia articular, né? O que fez até Arthur hoje mais marcar que jogar, pois ele é um articulador na frente da área. Como o Cruzeiro se adiantou, marcou a velocidade do Grêmio no segundo tempo, se adiantou muito, né? O Grêmio, Arthur hoje mais marcou que jogou.
Claro que teve suas jogadas clássicas de girar o corpo, de abrir jogada, mas muito mais marcou e jogou. O Cruzeiro toda hora tentando jogar pelos lados, invertendo bola. Isso também sufocou, porque assim existe uma certa deficiência do lado esquerdo do Cortez para a marcação. Gosto muito do Cortez dentro da área. Ele cabeceia muito bem, né? Ele tira, ele briga dentro da área, mas isso suga muito Arthur. Né? Michel muito bem no primeiro tempo. Porque eu tenho uma preferência por Michael e Arthur no meio campo. Né? E hoje Michel jogou uma excelente partida no primeiro tempo. No segundo tempo certas coisas mudaram. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, até falando nos volantes, eu ouvi dizer e vejo às vezes a imprensa falar assim como se o Arthur fosse reserva e a volância fosse ficar com Michael e Michel. Eu vejo essa tendência, eu não sei se é esses pilantras querendo prejudicar o time do Grêmio ou o que é, pois isso é loucura. Então, assim, o Grêmio tanto pressiona, até que lá pelos 30 minutos o Cruzeiro começa a jogar. E eu me lembro que eu ainda falei pro Arthur: olha, velho, esses loucos vieram, começaram a tocar bola, deu espaço. Agora os lados jogam. E que jogada! Né? Michel lança uma bola para o nosso Renato, nosso ponta esquerda. É o Renato pelo lado esquerdo, né? E aí sai a jogada do gol, onde ele pifa o Luan e o goleiro dá o rebote e o nosso centroavante estava ali. Matador Lucas Barrios mete a jogada. E aí vamos para o segundo tempo. O segundo tempo, o Grêmio, eu não sei o que está acontecendo, se o Grêmio está cansando ou se o Grêmio vem com inteligência, como eles gostam de dizer, e realmente o Grêmio poderia ter jogado de uma maneira mais cautelosa, estava ganhando o jogo, um tento é vantagem, não tomamos gol, precisamos fazer um gol fora. Se fizermos um gol fora, tá morta a cobra, mas não podemos dar bobeira por vários fatores. Né? Então, no segundo tempo, o Cruzeiro veio com todas as suas armas, foi perigosíssimo. Groen salva uma no final, né? E eles foram perigosos. E o Grêmio segurou até com um certo controle, né? A ofensividade, a hora que a primeira mexida ali, aquela hora que o sobe sai ali, o Cruzeiro com aquele rapazinho que entrou ficou muito perigoso, principalmente pelo lado direito do campo. Né? Eles começaram a marcar, dificultou e começaram a marcar a saída de bola do Grêmio. E o Grêmio às vezes brinca demais, foi displicente demais no segundo tempo. Né? O Cruzeiro sério demais. E isto é um perigo. E isto é um perigo. Então o Grêmio tem que prestar atenção nisso aí. Poderia ter sim segurado o jogo. O Grêmio, em momentos, no segundo tempo, quando deveria segurar, foi displicente. Na frente da área, Pedro Rocha, uma hora, não é uma crítica ao jogador, é a displicência. Poderia ter trabalhado a bola, poderia ter segurado, tentou dar no meio das pernas, não me lembro para quem do outro lado no ataque. E em momentos onde o Grêmio deveria tocar rápido, segurou demais a bola, como o Luan em 2, 3 oportunidades. Que excelente jogador, que craque de bola. Esse rapaz, quando vira de frente, é um perigo e não tem ninguém no momento que faça isso, pois o Grêmio sente falta também de certos jogadores do banco, como o Lucas Barrios. E eu ouvi dizer que o Gata Fernandes está de volta. Se tá esse filho da puta, eu sei lá, cara. Mas o Grêmio precisa de um 10. O Grêmio precisa de alguém no meio campo. Tem Lincoln, mas não leva fé. Então, assim, ó, o Grêmio no segundo tempo foi em muitos momentos displicente. Até 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio. Eu digo displicente no sentido de que se jogou inteligentemente, se jogou de uma forma assim cautelosa, por estar um tempo à frente, não poderia ter certa displicência e certa lentidão. Não poderia ter. Se o time cansou, o Renato demorou demais para mexer. Né? Então, assim, ó, perdemos Jeromel. Que perigo! Que perigo! Que entregada do Bressan! Então, assim, ó, o Grêmio pecou no segundo tempo.
O Grêmio deveria ter matado o jogo. E volto a dizer, está cansado ou quis jogar com o regulamento? Entendo, o discurso no final do jogo foi isso, regulamento. Mas o Grêmio, mais uma vez, no segundo tempo, parece cansar. E se é jogar com inteligência, não pode ter displicência. Esse time do Cruzeiro merece total respeito. Agora, com a bola no chão, temos grandes chances de estarmos na final. Então, abra o olho, Grêmio. O que chamo de salto alto é o que eu chamo de displicência. Abra o olho. Grande jogo, grande primeiro tempo. Ficou faltando um golzinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: temos total chances de irmos no Mineirão. A gente sabe muito bem, porque o Mineirão ultimamente tem sido praticamente a nossa casa, né? E com o intuito de que jogamos melhor fora de casa, fizer um gol, tá morta a pilincha. É isso aí, dale Grêmio.